fazer então a primeira pergunta do treinador. Presidente, o senhor foi o único candidato que desde o início se colocou claramente, de uma maneira muito clara, contra o aborto. Então, queria saber se no seu governo a gente vai poder esperar alguma coisa um pouco mais contundente, né, do tipo a aprovação do Estatuto do Nascituro, a proibição do aborto em todos os casos, e se também a gente pode esperar algum outro tipo de política de apoio à mulher gestante que está no desespero para abortar. Olha, o meu compromisso é não ampliar o aborto, em hipótese alguma. Até disse várias vezes, antes mesmo de ser candidato, né, que não contaria nunca com o meu voto uma proposta nesse sentido. Mais ainda, caso fosse presidente, como sou agora, se porventura a Câmara e Senado aprovarem uma ampliação do aborto, nós aqui vetaríamos uma proposta nesse sentido. Nós agora queremos saber um pouco a opinião do senhor, e a Web Redentor vai falar sobre a situação carcerária. A gente queria saber um pouco sobre assistência religiosa nos presídios. Qual a opinião do senhor? Olha, eu tenho conhecimento, eu sou católico, no Evangelho faz assistência religiosa, tem que continuar. Sabemos da situação calamitosa que existe, que são os presídios brasileiros, mas também sabemos que a principal missão da prisão é tirar o elemento de circulação da sociedade. O que nós pudermos fazer para buscar recuperação dentro do presídio, nós faremos. Mas, por outro lado, também vamos buscar fazer com que a pena, uma vez concedida, seja cumprida em sua integralidade. Sobre a questão do meio ambiente, a TV Aparecida então tem também um questionamento. A gente sabe da preocupação da igreja com relação ao meio ambiente, o Papa Francisco já se posicionou com relação a isso, né? A gente quer saber do senhor quais são as propostas efetivas para a proteção do meio ambiente. O Brasil é o país que mais protege o meio ambiente. Nenhum país do mundo protege tanto quanto nós. Nós pretendemos proteger o meio ambiente, sim, mas não criar dificuldades para o nosso progresso. Você pode ver, muitas vezes você precisa de uma licença ambiental. Isso leva 10 anos ou mais e dificilmente você consegue. Isso não vai continuar existindo. Tivemos uma ideia lá atrás, que foi bastante discutida, mas pelo que parece será modificada. Seria a fusão dos Ministérios do Meio Ambiente com a Agricultura. Pelo que tudo indica, serão dois ministérios distintos, mas uma pessoa voltada realmente para a defesa do meio ambiente, sem o caráter xiita, como feito nos últimos governos. A questão da dependência química, a TV Evangelizar de Curitiba. Presidente, muitos jovens se perdem hoje em dia devido ao uso muito grande de drogas. No seu governo, a política que o senhor adotaria para ajudar esses jovens? Primeiro, tem que combater a entrada de drogas aqui no Brasil. Tem uma corrente muito forte aqui pela liberação das drogas. Eu acho que isso seria quase que o fim do mundo aqui no Brasil se isso viesse a acontecer. Países outros, que temos conhecimento, que liberaram no passado, estão tendo dificuldade agora, porque outras drogas vieram. Então a questão de fazer o possível pela prevenção, nós faremos. E eu acho que o maior gasto tem que ser feito na prevenção. E, obviamente, no que for possível, na recuperação de jovens drogados. Presidente, a questão da educação, o ensino básico e o ensino também à distância, a Rede Vida tem uma pergunta. Boa tarde, presidente. Natália Trotti, da Rede Vida. Eu gostaria de saber, em relação à educação, o senhor falou em ampliar a educação à distância para o ensino fundamental e também em relação ao ensino básico, aumentar mais o investimento. Gostaria de saber como isso vai ser feito. Olha, primeiro, você gasta-se muito com o ensino universitário. Teria que ser esse recurso melhor aplicado aqui no básico e médio, né? Em especial quando se trata aqui da questão técnica. Eu fui massacrado durante a campanha eleitoral dizendo que tudo seria ensino à distância. O que eu tenho pregado que ensino à distância tem que ser priorizado na área rural, onde tiver acesso à internet, buscar maneira da garotada poder esse tipo de ensino, até porque muitas vezes ele viaja 20, 30 quilômetros, chega cansado, volta cansado, muitas vezes não tem combustível, não tem viatura, ou choveu, não tem condições de transporte, ele acaba estudando 1 ou 2 dias por semana, isso não é bom. Então o ensino à distância é muito bem-vindo nessa área. E mais ainda,
tem no Brasil 2.000 escolas sem terrinha. São 200.000 alunos que recebem uma carga, não de instrução, mas de doutrinação muito forte, né? Se canta aí a Internacional Socialista ou o hino do MST de manhã em vez do hino nacional. E a bandeira que é hasteada é aquela vermelha com a foice e o martelo no meio, e não a verde e amarela. Então, uma das ideias do ensino à distância é pegar essa garotada também do ensino rural. No mais, aqui, quanto mais presencial, melhor. A questão do Código Penal e o Estatuto da Criança, a Canção Nova, tem uma pergunta a fazer ao senhor. Rafael Leandro, da Canção Nova. Boa tarde, presidente. Como o senhor pretende rever o Código Penal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que já foi elaborado há 2 décadas? Vou começar pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. No meu tempo, você prestava o serviço militar obrigatório com 17 anos de idade. E mesmo sem toda essa carga de informações que tem hoje em dia, a garotada sabia o que está fazendo. Eu entendo que hoje em dia, 18 anos para a maioridade penal está muito alto. Devemos reduzir para 17 ou 16. Essa proposta eu defendo há mais de 20 anos dentro do parlamento. O Código Penal foi criado no governo do PT ainda, uma comissão de notáveis, nada notáveis, para estudar a reformulação do Código Penal. Entre outras barbaridades que eu vi lá, era a diminuição da idade do estupro de vulnerável, passa de 14 para 12. Né? Eu acho que isso aí não tem que ser alterado. Agora, o que nós devemos fazer, nessa grande reforma que eu gostaria de fazer no Código Penal, é dar uma retaguarda jurídica para que o nosso homem, né, e mulher da segurança pública, em confronto, tivesse o excludente de ilicitude. Ou seja, responde, mas não tem punição. Presidente, há uma grande preocupação também hoje da igreja em relação à população de rua. A Web Redentor queria fazer uma pergunta sobre isso. Presidente, boa tarde. Em relação mesmo isso, essa população de rua que está crescendo cada vez mais em todo o país, principalmente nas grandes metrópoles, e principalmente as crianças que ficam na rua pedindo esmola, pedindo dinheiro, enfim, qual é a sua preocupação? A sua plataforma para isso? Agora, um assunto que a gente vai discutir com vocês. Né? Eu falo muito em planejamento familiar. Você vê muitas mulheres ali, sem qualquer condições ou cultura, tem 6, 7, 8, 9 filhos. Será que nós poderíamos, junto a essas mulheres, e homens também, adotar uma política de planejamento familiar? Porque essa população tem crescido assustadoramente, ainda mais com a chegada cada vez maior das drogas no Brasil. Você vê as cracolândias que não estão restritas mais a grandes cidades, estão espalhando em qualquer lugar do Brasil. Muito se fala em tentar atender, gostaria de atender a todo mundo, mas mais de 92% do orçamento federal está comprometido com despesa obrigatória. Você não tem como falar que vai atender a todo mundo, é demagogia falar isso daí. Então, gostaria de discutir com vocês como é que nós poderíamos, se essa for a vontade, o entendimento, aplicar junto a essa população de rua uma política de planejamento familiar e não controle da natalidade. Obrigado. Em relação ainda sobre esse tema social, né, a questão da assistência social e o assistencialismo. A TV Canção Nova vai lhe fazer uma pergunta. Bom, em todo o Brasil já foi consolidado um trabalho assistencial feito nas igrejas, sejam católicas, sinagogas judaicas e evangélicas. Qual será a relação do governo com essas instituições, nesse caso? Eu confesso que tenho um relacionamento maior com as igrejas evangélicas e as católicas, apesar de ser católica. Minha esposa é evangélica. O trabalho que muitas igrejas fazem não tem preço, realmente é excepcional. Muito mais voltado para a prevenção. Né? Inclusive algumas isenções existem, então os pontos para discutir caso outras se façam necessárias. Por quê? Como disse, esse trabalho que vocês fazem não tem preço e vem do coração. E o que se deixa de arrecadar com possíveis isenções não é nada perto do trabalho preventivo que vocês fazem. Presidente, agora, dentro dessas perguntas também eu queria fazer um questionamento sobre a questão do turismo. O turismo religioso tem crescido no mundo inteiro. O Brasil tem sido um grande foco de santidades. A gente tem visto homens e mulheres que têm servido de grandes exemplos com as suas vidas pelos seus trabalhos.
Vide aí a nossa irmã Dulce dos Pobres, Madre Paulina, Frei Galvão, todos santos brasileiros e outros santos que estão em processo também de canonização, sem falar do Círio de Nazaré, que é de uma grande penetração de católicos e de peregrinos que vão a Belém, e a nosso santuário de Nossa Senhora Aparecida, aqui tão próximo de nós, na cidade de Aparecida. Queria que o senhor desse para nós um posicionamento, como o senhor pensa o turismo religioso para ajudar a fomentar melhor o mercado? Turismo interno. Turismo interno. Interno e o externo, os dois turismos. Tem gente de fora que também participa desse evento. Como, de forma mais ampla, o turismo do Brasil, ele praticamente inexiste. Entre os 40 países que mais recebem turistas no mundo, não está o Brasil. Problemas, entre outros, a questão de reciprocidade no passaporte. Eu acho que nós não deveríamos exigir de vários países, porque ninguém quer desses países vir para cá e ficar aqui. Para aportar um navio aqui, você custa 20 vezes mais do que aportar aí fora. Né? Agora, o turismo interno aqui, o religioso, temos também o turismo de mergulho, o turismo médico, ecológico. Você pode ver, os Estados Unidos tem menos parques nacionais do que o Brasil, e nós recebemos aqui 7 milhões de turistas, quase todos aqui dentro do próprio Brasil. Os Estados Unidos recebem 300 milhões. Agora, para você realmente desenvolver o turismo, você tem que pegar firme na questão da violência. Ninguém sai de casa aqui do Brasil, né, ou de fora do Brasil, para vir para cá e ter a sua vida ameaçada. O turismo religioso, participei do Círio de Nazaré, já tive algumas vezes em Aparecida do Norte também, sei da fé que move milhões de pessoas por todo o Brasil. Colaboraremos, ajudaremos sim nesse turismo e em outras formas de fazer turismo, se você ajudar na questão do combate à violência. No mais, a fé do brasileiro é uma realidade. Dentro de todas as colocações do senhor, o senhor citou várias vezes a questão da segurança, né? O que o senhor tem para nos deixar mais confortados e mais tranquilos no seu governo em relação à segurança? Vem com Josué lutando em Jericó. A Bíblia não é toda pacifista, pelo que eu sei, não sou especialista, tá? Acompanho muitas vezes cultos, pregações, guias, tá? Mas a segurança, você tem que ter uma legislação que iniba o ser humano a cometer um crime, a partir do momento que ele sabe que, se for preso, se for condenado, vai ficar muito pouco tempo cumprindo a sua pena. Isso é um estímulo para que ele continue à margem da lei. E mais ainda, nós devemos volver nossos olhos para os homens e mulheres da segurança pública. Não pode, após uma operação, após um conflito, esses policiais responderem criminalmente, podendo até inclusive ser condenados 12 a 30 anos de cadeia pelo número de tiros que acertou no oponente armado, tá? Ou até por algum efeito colateral que a gente gostaria que nunca viesse a ocorrer. Se nós tivermos a certeza, darmos a esses homens e mulheres que eles serão, o trabalho deles, que arriscam a sua vida, que a nossa vida será reconhecida, nós conseguimos diminuir aqui a violência em nosso Brasil. Some-se a isso tudo também, se você conseguir ampliar a quantidade de emprego no Brasil, a violência também cai assustadoramente. Eu tenho um adendo, desculpa, em relação à segurança, sobre a intervenção federal aqui no Rio. O senhor pretende continuar? Ou... Se o nosso homem das Forças Armadas tiver a retaguarda jurídica, podemos colaborar da forma que temos feito até o momento. Sem isso, eu não poderia ser irresponsável e deixar entregue a própria sorte jovens que prestam serviço militar obrigatório. Então, logo depois se engajam ou reengajam. 20, 21 anos de serviço, após o cumprimento de uma missão, após um engajamento, troca de tiro com bandidos, eles serem levados a uma auditoria militar para ser condenado a 12 a 30 anos de cadeia. O bandido tem que ter a certeza que, ao entrar em confronto com o homem da lei, só ele tem a perder, e não o outro lado. Presidente, a TV Aparecida, ela vai agora fazer um último questionamento do senhor sobre uma das grandes defesas da sua campanha, que é a família como célula principal da sociedade.
A gente sabe que a gente vive hoje em dia uma situação muito difícil para a família, né? Uma degradação da família. Qual mensagem que o senhor deixa com relação à família brasileira? Eu apareci em novembro de 2010, andando nos corredores da Câmara, passei para a comissão, dei uns passos atrás e vi que tinha pessoas, né, com uma roupa diferente do normal. Vocês verem alguém de paletó e gravata na praia, é algo esquisito. Ou de traje de banho, numa audiência com o juiz, é algo esquisito. Eu até perguntei respeitosamente na Câmara naquele momento se teríamos alguma parada do orgulho gay dentro da Câmara. E o assessor me disse que estava sendo discutido a confecção, né, de um material para combater a homofobia, que era um conjunto de filmes, de cartazes, de livros, que na verdade estimulavam precocemente a criancinha a se interessar por sexo, homo no caso. Inclusive assisti grande parte disso no meu gabinete depois, com os vídeos, né? Foi feita uma pesquisa em 11 capitais do Brasil, onde gente indicada pela ABGLT, a Associação de Bissexuais, Gays, Lésbicas, Transsexuais, etc., fazendo pesquisa em 11 capitais do Brasil, junto às escolas públicas de ensino fundamental, ou seja, criancinha a partir de 6 anos de idade, chegaram, entre outras conclusões, que existiam mais meninos gays que meninas lésbicas. Isso tudo está em vídeos à disposição dos senhores, caso assim o queiram. E naquele momento, o nome daquele evento na Comissão de Direitos Humanos era 9º Seminário LGBT Infantil. Naquela audiência estava presente o senhor André Lázaro, secretário de alfabetização do MEC, onde vocês veem imagem dele falando até onde entraria a língua de uma menina na boca de outra menina para fazer o filme Beijo Lésbico para combater a tal da homofobia. Não é por aí que você virá combater a tal da homofobia. Isso é uma coisa nova aqui no Brasil. Devemos, sim, qualquer tipo de crime ser combatido. Se for por motivo fútil, ter uma situação, uma condição agravante em cima disso aí. Mas, na verdade, se for pegar isso, um trabalho, entre aspas, feito, então, por uma secretária de Direitos Humanos do Rio Grande do Sul, onde criou-se, na gestão dela, o Plano Nacional de Promoção e Cidadania LGBT, você vai ver que entre os 180 itens, um dos mais importantes é a desconstrução da heteronormatividade. Isso tudo, eu assumindo, vamos ter um secretário dessa área que vai desfazer tudo isso aí. Tudo isso, vamos tratar com dignidade todos, independente de cor de pele, opção sexual ou gênero. Agora, não vamos estimular precocemente aquilo que os pais não querem para as crianças em sala de aula. Presidente, encerrando essa nossa coletiva, qual é a mensagem de otimismo e de esperança que o senhor deixa para milhares e milhares e milhares de católicos que votaram no senhor nessa última eleição? É cumprir aquilo que eu sempre fiz dentro da Câmara, agora, logicamente, com mais poderes, porque a gente vai fazer parte do Poder Executivo, é tratar todo mundo com igualdade, buscar o bem comum, respeitar a família, a inocência das crianças em sala de aula, lutar contra o marxismo cultural em escolas de todo o Brasil, fazer com que a educação, no final da linha, quer seja completando o ensino médio ou um curso superior, temos bons profissionais, bons empregados, bons patrões ou bons liberais. E pretendo combater pelo exemplo. Se me permite, eu quero estender, não apenas quem votou em mim, quem não votou também. Diz eles, estamos no mesmo barco. O Brasil tem que ter essa guinada pró-família e pró-respeito às religiões. Presidente, eu queria entregar para o senhor aqui, né, perto da nossa imagem da padroeira do Brasil, também uma lembrança de Aparecida, um terço, que essa é a arma nossa dos católicos, de rezar para que a gente tenha paz no nosso país. Então, que o senhor possa acompanhar durante esses 4 anos a proteção de Nossa Senhora. Muito obrigado. Muito obrigado. Sou cristão. O Brasil é um país laico, mas, repito, somos cristãos. Somos cristãos. Muito obrigado, então.